Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, e diz assim: Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Uma das coisas que mais tira a nossa paz é tentar entender tudo, como se uma mente finita e humana conseguisse entender uma mente infinita e eterna como a de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas, elas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Existem coisas que são encobertas para nós, que pertencem apenas a Deus, e nós não precisamos descobrir, nós não precisamos tentar entender. Deus é soberano, Ele sabe o que faz. E você não deveria perder a sua paz tentando entender, mas por que isso, por que aquilo, por que Deus permitiu isso, por que Deus deixou isso. Nem tudo Deus explicará, nem tudo Deus nos explicará. E está tudo bem. Nem tudo nós podemos compreender agora. Às vezes, lá na frente, quando o tempo fizer a poeira baixar, nós estaremos aptos para entender. Como diz lá em João 13, 7, Jesus respondeu: Você não entende agora, porque eu estou fazendo isso. Mais tarde, porém, você entenderá. Tem coisas que nesse momento não dá para entender, não tem lógica. Porque eu perdi isso, que era algo tão importante na minha vida? Porque tal pessoa está passando por um sofrimento, ela nem merece passar por esse sofrimento. Por que Deus permite isso? Por que Deus não permite isso? Sabe, agora tem momentos, às vezes no momento da dor, no momento do problema, no momento da confusão, no momento da briga, a gente não consegue entender porque tudo aquilo aconteceu. Mas lá na frente, a poeira baixa, aí Deus consegue nos dizer o porquê daquilo ali. Tem coisas lá na frente que você vai agradecer a Deus, porque não foi perda, foi livramento. Você agora compreende porque você teve que abrir mão de algumas coisas, porque você teve que andar nesse novo caminho que era tão diferente ao que você estava acostumado. Lá na frente, algumas coisas vão ser esclarecidas, outras não, e está tudo bem. Você precisa relaxar mais e parar de tentar entender tudo. As coisas que são para nós entendermos, Deus vai nos revelar lá na frente. Mas aquilo que não é para ser entendido, talvez só no céu a gente tenha essa resposta. Você e eu precisamos apenas entender que nosso Deus é criador de todas as coisas, é sábio demais para errar. Tudo por trás dos seus atos tem propósito, nada é à toa. E tudo envolve um grande plano de salvação que nossa mente finita impede nesse momento de entendermos. Nada do que Deus faz é por acaso, nada é sorte ou azar, tudo tem providência divina, há aprendizado em tudo, tudo coopera para o nosso bem. Deus mexe as peças, Deus mexe nas pessoas ao nosso redor para que a sua vontade prevaleça. E nós precisamos
ter o coração sossegado, na certeza de que Ele está fazendo o melhor. Se você e eu crermos que Ele é o Criador de todas as coisas, nós vamos reverenciá-lo, nós vamos aceitar a sua soberania, nós vamos, mesmo sem entender, respeitar suas decisões, na certeza de que um dia tudo fará sentido, mesmo que você não tenha a explicação direta de Deus, mas as coisas ao redor, quando elas começarem a se encaixar, você vai entender. Nem precisa Deus explicar, você vai entender e você vai muitas vezes passar vergonha e vai voltar em oração e dizer: Senhor, me perdoe, porque naquele momento da dor eu não compreendi, porque naquele momento que os meus planos foram frustrados, eu não entendi, porque naquele momento quando a porta se fechou, eu não entendi, mas agora eu consigo compreender que foi melhor assim, senão eu não teria tomado essa outra decisão, senão eu não teria feito novas escolhas. Deus tem formas de trabalhar porque Ele é Deus, Ele consegue ver o fim desde o início, então Ele sabe como nos levar a caminhos que a gente nunca iria, porque nós somos acomodados, gostamos de uma zona de conforto, gostamos de ficar quieto, gostamos de rotina, e muitas vezes passa um furacão e mexe tudo e tira tudo do lugar e a gente pensa: meu Deus, o que está acontecendo? É apenas a forma de Deus trabalhar para que você se levante, para que você tome uma posição, para que você seja rápido, porque o tempo está passando e você precisa se posicionar. Lembra de Jó? Jó sofreu mais por não entender os planos de Deus do que pelas perdas. Ele se manteve conformado até com a morte de seus filhos, mas ele sofreu por não entender o porquê de Deus estar lhe tratando dessa forma, pois tudo lhe parecia muito injusto. Muitas vezes o nosso sofrimento também é só porque não entendemos e cobramos do Senhor uma explicação. Talvez o grande motivo disso tudo é que nós precisamos dar satisfação às pessoas ao nosso redor, que nos perguntam o tempo todo: por que você está sofrendo desse jeito? Por que você está passando tudo isso? Cadê o teu Deus? Então, o querer uma explicação, muitas vezes, é para dar explicação às pessoas ao nosso redor. O que é que elas vão pensar do Senhor? O que é que elas vão dizer que o meu Deus não é poderoso? O seu nome vai ser envergonhado, como se Deus estivesse preocupado com isso. Deus não está preocupado com isso. Ele disse: eu sou o que sou, eu não mudo. Nada do que acontecer nesse mundo vai mudar quem Deus é. Por isso que ele não está preocupado com a reputação dele. Porque nada neste mundo, nem mesmo o pecado, pode manchar o caráter de Deus. Ele é o que é desde o início. Mas muitas vezes a nossa maior angústia é para entender, para explicar às pessoas: olha, eu estou passando por isso, não é porque eu pequei. Eu estou passando por isso porque Deus quis me ensinar isso, é porque eu preciso aprender. A gente fica querendo dar uma satisfação às pessoas. Então o maior sofrimento de Jó foi porque ele não entendia os planos de Deus. E não sei se você percebeu ao ler o livro de Jó, mas Deus nunca explicou a Jó o motivo do seu sofrimento. Quando ele foi ao encontro de Jó, ele apenas esclareceu quem ele era. Ele era poderoso. Por sua sabedoria, todas as coisas foram criadas. Ele diz a Jó: eu não pedi conselho a ninguém. Onde você estava quando eu comecei a criar tudo? Quando eu medi o mar na concha das minhas mãos? Onde é que você estava? Eu sou poderoso, eu que crio todas as coisas. Eu sei porque cada coisa está no lugar. Deus, ao invés de explicar a Jó do seu sofrimento, Deus explica a Jó quem ele é. Muitas vezes a única explicação que você precisa é saber quem é o Deus que você serve.
Porque se você soubesse quem é o Deus que você serve, você não pediria explicações a Ele, você não ficaria duvidando da sua sabedoria, do que Ele planejou, das decisões que Ele tomou. Se você soubesse quem era o seu Deus, você baixava a cabeça diante de todas as suas decisões e dizia: Senhor, mesmo sem entender, eu sei que o Senhor está fazendo o melhor porque eu lhe conheço. E eu sei que o Senhor é Deus, Criador de todas as coisas. E eu não vou me preocupar com isso. Eu posso não entender agora. Talvez o Senhor me explique lá na frente. Talvez o Senhor nunca me explique. Mas eu tenho certeza que o Senhor está tomando a decisão correta para a minha vida. Obrigado, porque o Senhor está me levando por esse caminho, que muitas vezes aos meus olhos parece caminho de dor. Mas isso aqui vai me levar à salvação, porque os teus caminhos no final são vida. E os meus caminhos, que aparentemente parecem coisas boas, no final dão em morte. Então eu conheço o Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor é poderoso para transformar toda e qualquer situação. Deus nunca explicou a Jó. Deus disse apenas quem Ele era. Quando entendemos quem é o nosso Deus, nunca mais nós pediremos uma prestação de contas a Ele. Mas nós aceitaremos as suas decisões soberanas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre esse mundo. Se o mundo soubesse quem é o nosso Deus, se o mundo soubesse que o nosso Deus, Ele é Criador de todas as coisas, dedicaria o sábado a Ele, como Ele pediu, adorariam Ele durante todo esse dia. Como os anjos, nós louvaríamos o seu nome dia e noite sem parar. Nós o trataríamos com o devido respeito e nós aceitaríamos todas as suas decisões em relação a todas as coisas em volta da nossa vida. O problema é que a gente não entende que Ele é Criador de todas as coisas, Ele é soberano para tomar as decisões. E Ele não precisa me dar explicações. Se Ele resolveu isso, louvado seja o nome dEle. Se Ele tirou isso da minha vida, louvado seja o nome dEle. Tem propósito, tem ensinamento, é para o meu bem. Mesmo que doa, porque o meu coração não vai ser o meu guia. Quem vai me dizer o que é correto para a minha vida é o Deus Criador de todas as coisas. O problema é que o mundo perdeu de vista esse Deus Criador. E agora ele se tornou o amiguinho, o cara lá de cima, aquele que faz tudo o que eu peço, aquele que basta eu ordenar, basta eu determinar e ele sai correndo para fazer o que eu quero. E por isso que há tanta decepção, porque esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é Criador de todas as coisas, Ele é soberano, tudo está sob o seu controle, tudo que está acontecendo nesse mundo já foi profetizado por Ele. Ele já te avisou que ia acontecer. Ele disse que esses dias seriam difíceis, mas que você precisaria se apegar a Ele e você venceria assim como Ele venceu. Então toda a tua angústia é porque Ele não te deu uma explicação e como um filho mimado você fica com birra, você fica querendo não acreditar mais nele, você fica duvidando do caráter do nosso Deus, você fica duvidando da sua bondade e do seu amor, assim como o inimigo fez no céu, assim como Lúcifer levantou uma dúvida: será que Deus nos ama? Será que nós temos liberdade mesmo? Será que nós podemos tomar decisões contrárias à vontade dele? Será que ele não vai nos matar? Será que ele não vai nos castigar? Então muitas vezes é esse o Deus que nós conhecemos. Mas a palavra de hoje está dizendo que você precisa reconhecer que Ele é Deus, Criador de todas as coisas. Ele é soberano, esse mundo é dele, Ele que toma as decisões e Ele sabe o que é melhor para a tua vida. E Ele vai fazer, mesmo que você fique com raiva dele, Ele vai fazer, porque como um bom pai, Ele está planejando tudo isso para o teu bem. Agora você vai chorar, agora você vai achar ruim, agora você vai bater a porta do quarto e vai entrar emburrado como um adolescente que não entende nada do que o teu pai está fazendo. Mas lá na frente você vai sair do quarto envergonhado e vai dizer: pai, me desculpa, porque eu não entendi porque tudo aquilo estava acontecendo. E Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele entende, que Ele sabe que você não
consegue compreender, como diz esse versículo, você não consegue compreender o caminho do vento, você não consegue compreender como uma criança é gerada dentro da barriga da mãe, quanto mais saber como são as obras do Senhor e as suas decisões, como entender um Deus que faz todas as coisas, que tudo lhe é subordinado. As pessoas precisam ver em nós a confiança daqueles que sabem em quem tem crido. Daqueles que não ficam confusos, daqueles que não ficam duvidando de Deus. Daqueles que não imputam ao Senhor problemas, desgraças na terra, crianças que estão a sofrer câncer alastrado no mundo todo e dizer que isso é porque Deus quer ou porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você esteja salvo, de que você viva numa terra renovada. Ele está preparando tudo isso. Isso é a vontade de Deus. O resto é o demônio que fez através do pecado na terra. Se você soubesse que teu Deus é o Deus criador de todas as coisas, que Ele é soberano, você não ia colocar culpa nele. Pare de sofrer tentando entender tudo. Para de sofrer tentando entender tudo. Se você entregou a vida nas mãos de Deus, deixa Ele ser Deus e fazer tudo segundo sua santa vontade. Não sei como Ele vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, quando Ele fará. Eu só sei que Ele vai agir de forma poderosa para cumprir seu querer na minha e na tua vida. Eu sempre vou confiar nele, mesmo que eu não entenda, mesmo que esteja doendo, mesmo que eu tenha outros planos, mesmo que eu esperei outra atitude dele, eu vou confiar, porque a minha mente limitada não consegue entender, porque os meus olhos cegos espiritualmente não conseguem ver o que o Senhor está vendo. Mas Ele é meu Deus, Ele é o Deus que faz todas as coisas e eu vou continuar confiando nele. Mesmo que as pessoas digam, mas isso é loucura, eu vou continuar confiando nele. Porque eu sei que os caminhos dele são melhores para mim. Eu tenho certeza disso. E por isso, mesmo sem entender, eu vou esperar ele agir. Eu vou esperar ele fazer. Não sei como, não sei quando, mas eu sei que ele vai agir. Ora comigo agora. Deus querido, tem tanta gente vivendo no mar da confusão, tanta gente angustiada sem entender o que está acontecendo ao seu redor, tantas pessoas que tomaram decisões que aos seus olhos eram corretas e colheram tanta coisa errada, tanta coisa ruim. E muitas vezes, sem entender, elas querem uma explicação e elas pedem ao Senhor que lhe preste contas. Que diga por que, se uma vez nós aceitamos o Senhor como nosso Deus, por que tanta coisa ruim acontecendo? E essas pessoas ficam angustiadas porque suas famílias estão cobrando uma resposta, porque os vizinhos estão observando que a sua casa tem coisas faltando, porque é muita dor, a doença chegou e muitas vezes a gente não consegue explicar para as pessoas por que um servo do Senhor está passando por tantas dificuldades, porque algumas pessoas foram tiradas, porque algumas portas foram fechadas, porque aquele emprego não vingou, porque aquele negócio teve que ser fechado, porque aquela empresa teve que entrar em falência. São tantas as perguntas e todas elas vêm de alguém que não compreende que existe um Deus que faz todas as coisas, de um Deus que é soberano, de um Deus que sabe que está no controle de tudo, que nada fugiu ao seu mandar. Ele não tem obrigação de nos explicar, o Senhor não tem obrigação de nos explicar. Mas lá na frente haverá um entendimento, nem que seja no céu, tudo será explicado. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, sossega o nosso coração, Pai.
Espírito Santo nos dá a certeza de que estamos do lado vencedor. Mesmo sem compreender, nós não queremos questionar, porque a nossa mente finita não vai compreender a tua explicação, Pai. Como Jesus mesmo disse, eu tenho tanta coisa para ensinar a vocês, mas vocês não conseguem compreender agora. Como Paulo mesmo disse, vocês são crianças, não conseguem entender um alimento mais sólido. Oh Deus, perdoa-nos. Por isso que o Senhor disse diversas vezes que nós éramos tímidos demais, que a nossa fé era pequena demais, que havia pouco entendimento em nós. Pai, perdoa-nos, porque muitas vezes colocamos o Senhor na parede e a gente exige do Senhor uma resposta. Mas louvado seja o Senhor, que o Senhor não muda, mas o Senhor nos mostra pelos nossos atos e por tudo que aconteceu o porquê de muitas coisas. Agora existem outras que o Senhor não vai revelar e está tudo bem, porque o teu justo vai viver pela fé. Então ajuda o teu povo a crescer espiritualmente, a amadurecer. Tira de nós, Senhor Deus, esse espírito de criança, de ficar com birra, duvidando, exigindo, esperneando. Ajuda-nos a ser homens e mulheres do Senhor, homens e mulheres do vento, guiados pelo Espírito, que não entende muita coisa que está acontecendo ao seu redor, mas tem a certeza que existe um Deus soberano que está no controle e está nos levando por caminhos de milagres. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos mais uma vez e mesmo com o coração apertado, nós te autorizamos, faz o que quiser, Senhor, mesmo que doa, mas nos salva para o teu reino, nos dá a vitória que o Senhor prometeu a cada um de nós. Cumpra-se em nós as tuas promessas, mesmo que seja por caminhos tortuosos, mas nos leva ao fim que o Senhor planejou para cada um de nós. Nós cremos na tua soberania, nós cremos na tua sabedoria e nós nos submetemos a ela e nós te adoramos como o único Deus que nós temos, o Deus que criou todas as coisas. Em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.